Então, hoje temos mais um vídeo, mais uma pílula filosófica da Academia Atlântico. Eu queria comentar uma lição que a gente pode tirar desse evento terrível que houve ontem, dia de Páscoa, que foi o atentado em Sri Lanka, que até agora, pelas informações que a imprensa veiculou, já há 290 mortos e mais de 500 feridos. Esse número provavelmente vai aumentar. Mas eu queria comentar de um ponto de vista filosófico algo que, infelizmente, hoje, às vezes as pessoas se esquecem, e que é a importância da visão de mundo que alguém tem, das convicções que levam uma pessoa a agir, da concepção global que ela tem da própria existência, da sociedade, da sua vida. Chesterton, um autor que eu gosto muito, ele escreveu um livro que chamava-se Hereges. Ele é um livro do começo do século XX, e lá ele dizia que algo que era, vamos dizer assim, curioso no mundo moderno é que as pessoas já não se importavam mais com qual fosse a filosofia dos outros. A filosofia não importa. Alguém poderia defender tranquilamente uma determinada ideia e continuaria a ser considerado respeitável. Mesmo que fosse uma ideia imoral, assassina, isso não teria problema, vamos dizer assim, porque no fundo, a filosofia, a concepção de mundo daquela pessoa não importa. E isso é um erro muito grave. De fato, nós somos movidos por convicções. Também sempre que acontece um atentado desse, no caso nosso, que eu estou tratando, foi um atentado de islâmicos radicais, um grupo que, inclusive, o governo de Sri Lanka já identificou, e que já tinha feito outros atentados contra budistas também, mas a gente nota hoje no mundo há uma tendência forte a atentados anticristãos, com uma violência assim, bastante séria, e muitas vezes, infelizmente, realizados por linhas islâmicas. Os cristãos também tiveram outros tipos de perseguição no século XX que foram muito duras, principalmente da parte de marxistas, de regimes ateus e antirreligiosos. Hoje também a gente tem um exemplo da Coreia do Norte em que isso acontece. Então vejam, as ideias dessas pessoas, vamos dizer assim, movem a uma determinada ação. Eu dizia antes, quando acontece um atentado como esse, que é um grupo em virtude de uma religião faz um ato bárbaro, sempre surgem aquelas vozes que dizem que a religião é um instrumento de violência, de briga. Isso é muito, muito superficial uma afirmação dessa, De fato, isso também não deve ser esquecido. Há versões religiosas que sim levam a isso. Também a gente negar seria uma tolice, Porque são pessoas que falam que matar quem pensa diferente, quem tem uma crença distinta, é um ato bom, é um ato meritório. Então, evidentemente, quem defende isso não é uma brincadeira, a pessoa vai cumprir de fato isso, se ela tem a convicção. Então, isso vale para a religião, mas também vale para várias outras ideologias que não são religiosas, Quer dizer, que tem de religião, muitas vezes até, vamos dizer assim, tiram da religião, usam um pouco a estrutura religiosa sem eles mesmos perceberem isso, mas que são ideologias ateias. Então, já tinha comentado, o marxismo causou em muitos países esse tipo de perseguição, não só contra religiosos, mas também, em um determinado momento, começavam expurgos entre os próprios membros do Partido Comunista, por exemplo, na Rússia, isso, na União Soviética, isso ficou muito famoso. Então, mas vejam, é que as pessoas que agiram assim, elas acreditavam, quer dizer, fazia parte, vamos dizer assim, da praxe, a ideia que você tinha que eliminar uma determinada classe, que você tinha que, para chegar numa sociedade mais perfeita, destruir, vamos dizer assim, aqueles que de algum modo atrapalhassem o caminhar da história. Então, onde é que eu quero chegar com essas reflexões? Que nós temos que levar a sério a filosofia das pessoas. Não podemos ser frívolos de achar que isso não tem importância. Alguém que defenda que o ser humano é um acidente no universo, é uma tolice. Então, evidentemente, essa pessoa não vai ter, com o passar do tempo, fundamento para afirmar que o ser humano tem dignidade. Se nós somos um mero acidente, nós somos realmente, vamos dizer assim, totalmente descartáveis.
Quando alguém afirma que uma ideologia deve se impor, mesmo que pela força, né, mesmo que mentindo, mesmo que, vamos dizer assim, sendo desonesta, seja no jogo eleitoral ou mesmo através de uma revolução armada, essas pessoas estão falando a sério. Então, nós precisamos vencer essas ideias, levá-las a sério e vencê-las, mostrar o equívoco, a falta, vamos dizer assim, de coerência que está por trás disso, como isso levado adiante é um desastre para a própria sociedade e também um desastre para as próprias pessoas que estão imbuídas desse tipo de pensamento. Então, a filosofia, a religião também são coisas sérias, né, que nós temos que pensar nas consequências daquilo que nós mesmos acreditamos, onde vão nos levar os nossos pensamentos, as nossas crenças. Para que esses pensamentos sejam melhores, nós precisamos pensar, refletir, estudar.